banheira, Simone. O quê? Vai falando, pô. Tá bom aqui? Fazer um xizinho pra não andar. O quê? Fazer um X aqui. Falta... Não, acho que falta Simone, mas a moça tá no telefone. Quem? Cláudio tá atrás de tu, hein? Vai te morder aí, hein? Tem alguém na escada aí, Douglas? Vai começar em 3. Começar em 2. Simone. O Diogo tá te chamando aqui, hein, Simone? Douglas, pode começar aí, então. Beleza? Damaris. Concluindo o tema de perguntas, coloquei essa imagem aqui para vocês, onde uma mão a gente tem os questionamentos, as perguntas, e na outra a gente tem as soluções. Então é muito importante quando a gente encontra um novo convertido, quando a gente vai dar uma aula, a gente já tem muitas respostas, porque a gente conseguiu através da nossa caminhada na nossa vida. Só que se a gente der todas as respostas para a pessoa, ela não vai aprender a caminhar. Então, a gente tem que gerar os questionamentos nas pessoas. Pô. O nosso maior objetivo, ensinando alguém a velejar, é que a pessoa pegue o barco, ela saia velejando, resolva os problemas do vento e tal, e volte com segurança. E com Jesus, a mesma coisa. Pô. A gente quer gerar autonomia nas pessoas. A gente não quer gerar um monte de sanguessuga que depende de você, ou um monte de gente que, se não tiver você, está perdida, que ela já vai estar perdida contigo, pô. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa gerar autonomia nelas, pô. A gente precisa que elas aprendam a caminhar com o Senhor com as próprias pernas, pô. No início, a gente vai falar, ó, um passo é aqui, o pé direito é que, se você for, você vai alcançar esses objetivos, você vai conseguir várias bênçãos, mas você não está indo por causa da bênção, você está indo por causa do Senhor. Se você só falar, pô, eu fui lá, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, e o cara, é mesmo, eu quero isso, e vai se estribuchar. Agora, se você ensinar o processo para ela, como ela resolve as questões, ou se coloca à disposição, se acontecer, eu estou aqui, pô. Pode vir, pode me procurar, eu estou junto. Então, nessa questão das perguntas, se você gerar só informação na pessoa, se você falar caminhada, você já caminha com Deus há 10 anos. Se você falar tudo que você caminhou com Deus em 10 anos e dá para a pessoa, não vai servir de nada para ela, porque ela não caminhou. Ela não sabe qual a importância daquilo. Você não vai gerar autonomia para a pessoa. Se você der muito dinheiro para alguém, você não vai ensinar ela a ganhar dinheiro, pô. Você vai ensinar ela a gastar dinheiro. Agora, se você der 10 reais e falar, se vira essa semana aí, pô. Na outra você vai dar mais 10. Daqui a pouco ela, opa, como é que eu multiplico meus 10 reais? Aí você pode usar até aquela parábola do talento. Mas então é muito importante, eu trouxe essa imagem aqui, para a gente saber que a gente tem a solução e a gente tem um questionamento. A gente tem que pesar o quanto de conhecimento a gente dá, o quanto de ensinar, de trazer a reflexão para as pessoas. Pô. E aí a gente conclui a parte de perguntas. Como as pessoas aprendem? Quando a gente vai pregar para as pessoas, chega alguém na igreja, quando alguém chega para aprender a velejar, eu não posso ensinar de qualquer jeito. Ou da mesma maneira. Porque cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa vê o ambiente em volta dela de um jeito. E, a princípio, são 3 formas que as pessoas aprendem normalmente. Visual, as pessoas aprendem olhando.
tudo que você faz, lembra daquele primeiro pular lá do aprendizado? Você fez, você não precisa falar. Ela viu você fazendo, ela vai repetir. Criança é assim. Você faz uma, ela vê você fazendo, quando você vê, ela já está brincando, já está fazendo as coisas todas, porque ela só viu. Adulto também é assim, mas nem todos. Parte dos adultos só aprendem olhando. Então, se você fizer, minha mãe falava, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu fazia o que ela fazia, pô. Eu não, nem... Minha mãe usava, eu lembro. Não é assim, pô. A gente vai fazer o que as pessoas estão fazendo ao redor da sociedade, pô. Então, saiba, o que as pessoas estão te olhando, elas vão repetir. Auditivo. A forma de falar. Pode até aparecer a imagenzinha ali. Não, pode estar bom sim. Auditivo. Como a gente fala? Você pode explicar numa parte bem teórica, rebuscada, voltar lá no grego, no aramaico e falar para aquela pessoa. E tem gente que vai entender. Mas 99 não vai. Porque não tem aquela base de conhecimento teológico para você falar de todos aquele sistema. Mas você vê que, normalmente, um pastor, quando estuda para fazer uma pregação, ele busca aquela palavra e vê, esse contexto aqui, essa palavra pode ter outros contextos. O significado dela é diferente dessa tradução. É diferente que ele fala todo o texto lá do aramaico, pô. Então, a forma que a gente fala é fundamental. Se você vai falar em profundidade, que nem o que eu faço, o paralelo, quando eu ensino as pessoas a velejar, eu posso ensinar o barco a andar contra o vento e falar da aerodinâmica igual a asa de um avião. Ou eu posso falar só de duas lãzinhas que tem ali e fala, tá vendo aquela lãzinha lá? Se ela ficar reta, tá bom. É só uma lãzinha, porque sopra assim, porque eu amarro no barco e falo, se ela ficar reta, tá bonito. Mas se o cara for um engenheiro, vou dar aula de vela para o Léo. Eu vou falar de asa de avião, vou falar de aerodinâmica, vou falar de hidrodinâmica. Agora, se eu vou falar com um cara que não tem esse conhecimento, eu vou falar, tá vendo aquele negocinho? Se você deixar reto, tá perfeito. É a mesma coisa. O conhecimento foi passado, ele vai fazer a mesma coisa que eu vou falar para o Léo, que é engenheiro. Pô. Então, a audição, tem gente que aprende ouvindo. A gente tem que saber falar. Então, é muito importante. Saiba falar e é uma prática. Aquele negócio, fica na frente do espelho e fica falando. Funciona. Mas vocês têm parceiros, têm amigos. Então, a gente falando assuntos de Deus com pessoas de Deus, a gente vai trazer reflexão, Deus vai trabalhar você para falar com outras pessoas. Então, a gente falando de Deus com as pessoas de dentro de casa, vai nos ajudar a falar de Deus fora de casa. Aqueles costumes de casa, vai para a praça também, o pai falava, né? Prático ou sinestésico. Então, as pessoas, a princípio, aprendem dessas três maneiras. Vendo, ouvindo e praticando. Tem aquele cidadão que você faz toda a aula e ele fala, sim, pô, beleza. E você fala, vem cá, Léo, faz aqui para mim. Aí o Léo vai e... Você não falou que sabia fazer, Léo? Você não entendeu tudo? Aí o Léo, mas não... Como é que é mesmo, professor? Aí você fala, pega um cabinho, passa nesse lugar... Ou então, pô, vem cá e caminha junto comigo. Tem gente que só aprende fazendo. A parte da mecânica aí do Diogo, tem gente, pô, não sei se você conhece alguém, que se meter a mão, fizer, aprende. E aprende até sozinho, pô. O cara viu lá, não entendi nada, mas ele pega a mão, ele, pô, isso aqui vira para cá, isso aqui vira para lá, e vem aqui, entra aqui, sai ali, e monta a moto. E tem outros que só olham, bate o olho. Eu aprendo de um monte de jeito, né? Eu olho o Diogo fazendo assim, eu falo, Diogo, eu já fiz aqui já. Ou tem gente que nem esses caras que tem essas motinhas, pô, fala, Diogo, troca minha moto aí. Aí o Diogo vai lá, pô, 30 conto, aí troca. Aí no mês seguinte, pô, vai vir trocar a moto. Não, já troquei, já. Já aprendi. Tem que fazer escondido, pô, as coisas. Mas então a gente tem que saber que tem coisas que a gente tem que pegar na mão do cidadão e fazer... Vem comigo, vou fazer com você. Pô. Faz aqui comigo, cola. Porque se você fizer, não vai aprender. Se você falar, ele não vai aprender. Ele tem que fazer. Não é aquele que tem que quebrar a cara, mas é aquele que tem que passar pela situação. Pô. Estou com dificuldade, então vem junto, vamos caminhar junto, passar pela tribulação junto, que é melhor. É diferente daquele cara que fala, eu sou bom, eu sou o bambambam, e quebra a cara. A gente tem que analisar a situação. Tem gente que só aprende fazendo, pô.
Então a gente tem que perceber isso. Qual é a forma que a pessoa aprende? Muitos de todas as formas, alguns só de uma. E uma coisa que as pessoas não usam no esporte, que é esse próximo aqui. Eu acho que tem uma imagem aí, pode ver se aparece uma imagem. Ah, foi. E o próximo é leitura. No esporte de barco, é muito prático, muito visual, só que às vezes a pessoa só aprende no final de semana, sábado, domingo. Eu falo, gente, tem uma bibliografia, pô, tenha os livros para indicar, hoje livro virtual para indicar, e a palavra de Deus é a mesma coisa. Tem gente que vai aprender lendo a Bíblia, lendo livros. Então a gente tem que ler livros, não só a Bíblia, pô, tem outros livros. Até para a gente saber o que não é para ler. Que nem o pastor falou, esse culto falou, pessoal, esse livro é perda de tempo, não leia. Eu li antes de ser convertido e vi que não serve. Então a gente, como teólogo, como estudioso, a gente tem que ver, mesmo que não goste de ler, pô, faz uma forcinha, lê uma página, lê metade, lê o prefácio, para você saber que, opa, esse cara aqui não é muito bem o que ele está escrevendo, não. Porque senão você fala, pô, Léo, leva aquele livro ali, não sei quem. Aí o Léo lê e quebra a cabeça. O Léo gosta de ler. Aí você indica o livro errado para o Léo. O Léo leu o livro e saiu da igreja. Por que o Léo saiu da igreja? Porque você indicou um livro errado para ele, pô. E quebrou a cabeça dele por causa de um livro. Então, nós precisamos estimular as pessoas a lerem a Bíblia, porque Deus vai falar com elas, pô. E Deus vai falar com a gente. É uma forma muito importante do cristão aprender. Ler a Bíblia. A gente tem que fazer a prática, a gente tem que ouvir. E como teólogos, a gente tem que ser um completo. Pô. A gente tem que saber o sistema para ensinar. Você tem que ensinar fazendo, porque as pessoas vão te ver. Falando, porque elas vão te ouvir. Pô. E o prático e o visual é parecido, né? Que você vai fazer e as pessoas vão ver. Mas o prático, você tem que chamar as pessoas para junto. Só ver a história de Jesus. Ele falou, rapaziada, larga os peixinhos aí, ó, vem cá comigo, fazer você pescar homens, almas. E o rapaziada foi, ele falou, é assim, ó, para curar, bota a mão aqui, fala assim, trata as prostitutas assim, trata os publicanos assim. E foi indo, ele foi fazendo. As pessoas foram vendo e foram junto. Os discípulos, pô, eles estão caminhando junto. Então a gente tem que gerar discípulos. Para gerar discípulos, tem que estar perto. Se você ficar dentro de casa por causa da quarentena, vai ser difícil. Então, é uma outra estratégia. Sair da caixinha, discipulado por WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos achar formas de estar perto das pessoas, pô. Porque elas vão fazer junto. Isso é muito importante. Formas que as pessoas aprendem, pô. Introdução de uma nova habilidade. Aí é mais a parte teórica, assim, para vocês verem. Pode ir passando. Quando você vai ensinar alguma coisa nova para as pessoas, você tem que saber que o que você vai apresentar tem que abranger a parte visual, auditiva, prática e escrita, porque você está apresentando algo novo, você não sabe como é que a pessoa aprende, então tem que fazer um apanhado. Pode indo. Tem que fazer uma introdução para as pessoas. Tem que explicar para que serve, como é, como é que eu chego naquele momento. Se for da Bíblia, se for algo da vida, como é que você vai introduzir aquilo? Você fala, caramba, o Léo está fazendo, não está tratando a esposa dele bem, como é que eu chego nisso? Eu vou ensinar para o Léo como é que tratar a esposa nesse ponto, porque tratar a esposa como um todo é difícil. Mas aí, de passo em passo, a gente vai ensinando, pô, e vai aprendendo. O próximo. Demonstração. Para você ensinar uma habilidade para alguém, você tem que demonstrar aquilo, pô. Então você tem que pensar, buscar em Deus como praticar. Como você vai demonstrar que um cara tem que tratar bem a esposa? Você tem que tratar bem a tua esposa, as suas filhas, as mulheres da igreja. Explicação. Como é que tu explica uma coisa que o cara veio do mundo, ou então ele veio de uma igreja que é bem ortodoxa e nunca fez aquilo? Como é que você explica para o cara que pode usar bermuda na igreja? Ou então, como é que você explica para o cara que tem que usar calça jeans e comprida na igreja? Porque é para um lado e é para o outro, pô. Se tua igreja só usa calça jeans, como é que eu falo? Léo, sai daqui, não pode de bermuda. Você tem que ensinar para ele as justificativas, fazer
ver como é que o cara aprende, fazer a introdução, demonstrar, ó, eu tô aqui, calor de 40 graus, estou de calça jeans, pô, por causa disso, por causa daquilo. Então, da mesma forma, não quer dizer que Deus está com calça comprida ou calça ou bermuda. Mas se é aquela estrutura da instituição que você está, como é que você passa essa informação para a pessoa que chegou ali, pô? Você ripa ela fora, fala sim, não. Como é que você passa a informação? Direto, externo, faz ela refletir. Atividade. Então, tem que praticar. Se é o tratamento da esposa, se é a calça jeans ou outras coisas, a gente tem que demonstrar, tem que ter uma atividade que a pessoa vai aprendendo fazendo, pô. Não sou eu fazendo, agora é a pessoa que eu estou ensinando a fazer. E um resumo, pô. O resumo é concluir. Você já fez a introdução, já mostrou para ela, você já fez, ela já fez. Aí você vai fazer aquele resumo que é a continuação da caminhada, pô. Foi? Já entrou na sua cabeça que você pode calça jeans? Ou não pode calça jeans? Ou tanto faz? E então, você viu como é que trata a esposa nesse sentido? Nesse quesito? Sem ela estar na TPM? Ou com ela estar na TPM? Como é que trata a mulher? E aí, você vai e fala, pô, da mês que vem vai ter TPM de novo. Então, até mês que vem, vamos caminhando, e é uma caminhada, e mês que vem vai ser, e é outra, e vai melhorando, pô. Então, a gente vai introduzir algo novo, uma habilidade, uma informação nova, é normal, você chega e faz. Mas agora, como gestor do ambiente, gestor da situação, conscientemente ou inconscientemente deixado Deus te usar, você sabe que você tem que ver como é que aquela pessoa aprende, como é que eu chego, como é que eu falo, como é que eu vou introduzir, como é que eu vou fazer, como é que ela vai fazer, eu vou concluir, se tem alguma atividade para ele fazer. Relacionamento com a esposa. Então, leva ela para comer um cachorro-quente, leva ela para jantar, leva para ela comer uma pizza, leva para ela fazer uma caminhada, uma atividade. Tem gente que não faz isso com a esposa. É uma atividade que você propôs para o cara, uma coisa simples. Vai daqui até a pracinha comer um cachorro-quente. Para a gente é difícil. É uma atividade, coisas simples, pô, que eu pensei agora. E vocês vão encontrar muito piores, que nem eu já encontrei, mas o sistema, a gente tem que pensar nisso, pô, pode. Ensinando jovens e adultos, públicos diferentes. É muito importante porque cada um tem uma característica. Vocês já lidam com isso, tem gente que tem filho, sabe como é que é? Pode aí. E é importante que todo mundo, eu, você, tenha uma motivação diferente para aprender. Possui sua história, sua cultura, absorve a informação de forma e velocidade diferente. Então, quando você passa uma informação, tem gente que, pá, pegou. Tem outras que, né, você vai falando, então, meu irmão, é assim, é assado. A idade é um fator muito importante. E é importante que eu, você, professores, pastores, a liderança, a gente se adapte os nossos estilos de ensino. Tá com o microfone, você abaixa um pouco. Oi. Deve ser daquele lá, né? Os nossos estilos e métodos para que os alunos, especialmente aqueles grupos mistos, aprendam. Então, é muito importante, se você for tiver uma igreja, tiver um grupo com gente mais idosa, gente mais nova, como é que você se adapta? Como é que você faz uma linguagem única para absorver todo mundo? Ou uma específica para jovem, para adulto, para homem, para mulher? Ou para outros gêneros, que agora, quantos 63 gêneros diferentes? Como é que você aborda os 63 gêneros diferentes? É importante, porque eles vão aprender de formas diferentes. Jovens, algumas características dos jovens. Pode passar. Muita vontade de aprender, eles têm muita vontade de aprender. Receptivos a novas metodologias. Então, como eles têm um pouco background, ou pouca história, tudo que você fizer com os jovens, eles são mais receptivos, porque eles não têm muitas barreiras. Então, se você for na praia, se você for no jiu-jitsu, se for aqui em cima, se for lá embaixo, se for na praça, se for na rua, é mais maleável com os jovens. Imaginativos. Então, quando você for ensinar algo para os jovens, ou para as crianças, usar a imaginação. Então, é muito importante, quando o público é infanto-juvenil, a gente usar a imaginação deles, porque é algo da idade. Eles são imaginativos. Se tu falar qualquer coisa, ele vai imaginar.
alto nível de energia, então você pode ter muita atividade. Você vê que a juventude, se não botar atividade, por exemplo, só você ver a faixa etária da turma. Se você botar jovem para ficar sentado aqui ouvindo, ele vai ficar se coçando. Ele tem que fazer alguma coisa, tem que pular para a bananeira. Você vê que a juventude está toda lá, um agarrando o outro. E tem que botar. Eles vão sair dali felizes, ainda vão lanchar, vão passear na praia, sei lá onde é que eles vão. Então, dependendo da faixa etária, você tem que fazer uma coisa que encaixe com eles. Pô. E a concentração limitada. Rapaz, mas quem já trabalhou com jovem, quem tem filho, você tem que ser curto e direto com o objetivo. Se você fizer uma introdução longa, quando você for falar o que você quer falar com teu filho, com o adolescente, negão, já foi, ele já está pensando na moda da bezerra, já está olhando o passarinho voar. Então você chega e fala, é isso. Aí depois você vai trabalhando como é que você chega naquilo que você falou. Mas você tem que passar o contexto para ele rápido. 5 minutos, 10 minutos, e depois você vai desenvolvendo. Porque no desenvolver, você vai vendo a atenção dele, se é maior, se é menor, mas a informação principal, o objetivo que você queria falar com a criança, já foi passado. E depois você desenvolve, vai, anda, brinca, pula, solta. Então, algumas características, são milhões, mas são muito marcantes essas. Pô. Então, muita vontade de aprender, você pode fazer coisas diferentes, metodologias diferentes, imaginação, energia e concentração. Adultos. Pessoal da sala aqui, que nós somos adultos. Fora do círculo de aprendizagem. Normalmente, a pessoa, a maioria aqui, pô, a gente está desde adolescente fazendo a mesma coisa. Diogo trabalhando com mecânica, eu velejando, Jorge com construção. Cada um vai fazendo. Quando você chega numa faixa etária da tua vida, você só está aprimorando aquilo que você aprendeu, que você já faz. Então, você está num caminho. Quando você tem que desviar desse caminho para aprender algo novo, opa, caramba. Então, quando a gente vai ensinar algo novo para um adulto na igreja, que ele tem que sair para comer cachorro-quente com a mulher dele, ele já é casado há 20 anos, vai dar um nó na cabeça dele. Ele está fora daquele caminho, pô, ele não sai com a mulher. Mas você fala, irmão, tem que sair com a esposa. Ele está fora da mente dele. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho para falar, é assim, pode ser assim, quer tentar fazer assim. Por que você acha? Eu vou sair, você quer sair comigo? A introdução, quer sair comigo? Vamos junto? Vamos comer, vou sair ali, vou na praia com a minha esposa. Você vem junto comigo? Aí o cara, vou. Pô, vem, pô, eu te pego em casa. Não sei o quê, cheguei, tô cansado. Não, vamos, pô, passa aí de carro, te pego, vamos de Uber. Porque o cara tá fora, ele tá indo no caminho. O Jorge foi construtor a vida toda, construindo, fala assim, Jorge, vamos andar de barco. Andar de barco? Esse negócio não afunda, não? É mesmo? Vem, pô, confia em mim. Eu vou, não vou. Ou então, é fora do círculo de aprendizado dele, pô. Se eu chegar pro Diogo, vamos, sei lá, construir casa, fazer obra. Diogo, porra, já botei uns tijolos aí, não sei o quê, tá. Vamos, não vamos. Não vai ali, já balançou a cabeça, não vai. Porque se eu der um helicóptero pro Diogo, ele conserta, que ele é mecânico de helicóptero. Se eu botar uma pá e uma enxada na mão dele, ele vai assim, pô... Ele vai ficar todo bisuntado de óleo, mas enxada não vai. Como é que eu ensino pro Diogo a varrer? A mesma coisa. Como é que eu ensino uma pessoa que é importante ele conversar com o filho dele? Que é importante ele falar com a família, abraçar, falar, eu te amo. Tem gente que nunca falou eu te amo, porque ele nunca recebeu um eu te amo. Não faz parte da vida dele eu te amo. Como é que eu ensino para ele que Jesus ama ele? Que alguém ama ele, que ele não consegue ver agora. Mas ele consegue ver você, ele consegue ver eu. Então, eu preciso amar ele. Eu preciso falar, eu te amo para ele. Para ele vai olhar assim, você é viado? Não. Tem um menino, Pablo. Pablo chegou aqui, pô, quem conhece Pablo agora, ele chegou, aí era o Gustavo. O Gustavo falou, eu te amo. Aí depois foi eu que fui líder dele, eu te amo, sei o que, abraça. Ele fala, eu achei que esse cara era estranho, cabeludo. Quem conhece o Gustavo aí, já deu aula, né? Cara cabeludo, falando eu te amo, me abraça, me leva em casa, não sei o quê. Ninguém falava eu te amo pro garoto, pô. Ele chegou aqui, como ele começou a receber carinho, ele falou, não é, isso aí é meio estranho. E é estranho.
Então a gente precisa saber que os adultos, assim, saindo da juventude para o adulto, ele está indo num caminho. Como é que eu falo, ó, existe outro caminho? Muito difícil, pô. E aí a gente precisa se capacitar, saber fazer perguntas, saber introduzir, não sei o quê. É todo um contexto que a gente vai, não é impossível. Mas é aquela hora que a gente fala assim, Jesus, e agora, o que eu falo? É esse momento. Fala, sai. Presos às suas maneiras, pô. Então o cara tem hora para ir no banheiro, hora para acordar, para tomar café, para ligar o celular, para ligar o computador, para falar com a mulher, para falar com o filho, para fazer tudo. Como é que eu vou me adaptar às maneiras dele, pô? Ou como é que eu vou tirar eles daquelas maneiras, daqueles vícios deles? Então, os adultos têm muitas maneiras e vícios, pô. Como é que eu vou botar uma coisa nova? Como é que eu vou falar para ele vir no culto quinta-feira? Culto domingo? Na hora do Faustão, pô? No Fantástico? Como é que eu vou deixar o Fantástico que eu vejo desde 1987, não perco um? Você fala, Então, não é fácil. Então a gente tem que pensar nisso, pô. É muito difícil para uma pessoa nova convertida, pô. Por velho também, mas barreiras físicas e intelectuais, pô. Não tanto as físicas, mais para a questão do esporte, mas a intelectual, a gente tem que saber falar, se comunicar, porque essa parte intelectual, às vezes a pessoa nunca foi chamada de burra a vida toda. Ela se considera burra. Ou ninguém falou que ele é inteligente, ou ninguém falou que ele é bonito, se for a parte física, para uma mulher, ou até para um homem. Os pais não falaram para ele que ele pode fazer uma conta de 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, e de multiplicação. Aí tu chega para um adulto e fala que ele pode fazer. Então, as coisas que estão dentro da cabeça da pessoa, que o mundo, o diabo botou a vida toda, como é que vai quebrando aquilo? Então, a gente tem que pensar nisso, pô. As barreiras físicas e as intelectuais das pessoas na hora de ensinar. Boa autoestima. Antigamente, quando eu era pequeno, vocês eram jovens, adulto tinha uma boa autoestima. Hoje, a gente tem máscara de boa autoestima. As pessoas aparentam. De vez em quando, até eu e você, a gente tem que aparentar que está bem por uma situação, pô. Então, isso é muito difícil. E os adultos, eles não têm boa autoestima. A maioria está em depressão, está com problema, tem autoestima muito baixa, ansiedade. Aí tem 2 histórias de barco. Uma, os professores contaram, quando eu estava dando aula, teve um cara que deu aula normal um dia, aí quando ele chegou no clube de tarde, um amigo dele falou assim, pô, você viu que um cara se suicidou aqui na ponte, aqui perto? Aí o cara, pô, é mesmo? Caramba! Aí ele, pô, e no jornal saiu que ele estava tendo aula de vela antes. Aí o cara, aula de vela? Aí ele entrou lá na internet e viu que o nome do cara era o aluno dele, pô. O aluno fez a aula do barco lá, aprendeu, tranquilo, saiu da aula e se jogou da ponte. Aí ele ficou mó tempão assim, caramba, eu não vi nada, eu não percebi. Eu podia ter feito alguma coisa diferente. Aí, então, é muito importante a gente saber que os adultos vai ter uma hora que ele vai se quebrar, mas até ele se quebrar, ele é um cara ali, eu sou forte. Eu sou bom. Aí tem outra também, uma de uma moça que estava aprendendo a usar kitesurf. E do nada, a primeira, segunda aula ali, ela fez uma manobra, caiu e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. E a professora, o que aconteceu? Ela, eu não posso errar. Como é que eu errei algo? Eu não posso errar. Aí a professora, você está aprendendo, é normal. Você vai aprender errando e uma hora você vai conseguir. Aí ela, não, mas eu não erro. Porque ela está no círculo de aprendizado dela, ela não erra, ela faz tudo certinho, bonitinho. Só que quando ela foi aprender um esporte, ela começou a errar, porque é do início. E ela falou, não erro. Eu não posso, como é que eu posso errar? Se sentiu a pior pessoa do mundo, porque estava errando. E a professora teve que dar toda uma volta para falar, não, vamos continuar a aula. Então, é muito importante isso, pô. E às vezes chegou outro, 3 histórias, chegou outro para ter uma aula, e no meio da aula começou a chorar, 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 e o professor, um cara barbado,
chorando, mano. Aí ele podia chegar e falar assim, pô, para de chorar aí, vambora, não sei o quê. Mas ele chegou lá, não, pô, o que aconteceu, pô? Ele, então, pô, o meu sonho de vida era velejar com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. Aí ele, é mesmo, pô, o que aconteceu? Ele, então, pô, ano passado eu dormi no volante e o carro bateu, morreu todo mundo, pô. Aí o cara, o que ele faz? O professor, ele, é mesmo? Então, pô, tranquilo, que bom que você está aqui superando as dificuldades e tal. Era um cara normal, chegou para ter uma aula ali. Olha a barreira que ele estava vencendo para estar ali, pô. E qual é o preparo que o professor tinha para encontrar essas 3 situações, pô? É a mesma coisa, pô. A gente está se preparando para encontrar coisas que a gente não é capaz de resolver. E isso é a boa autoestima. As pessoas vão chegar muito bem na igreja. Muito bem. Elas não precisam de Deus. Mas elas vão aparecer nessa porta aí, pô. Na sua porta, no seu trabalho. E a gente tem que ver isso, pô. Ela tá bem mesmo? Como é que eu chego? Eu tô pronto se ela falar uma tragédia dessa para mim? Como é que eu abordo? Então, não é saber a resposta. Mas a gente tem que estar preparado que Jesus, tá aí, Jesus? Não, fala assim, Jesus, estamos juntos aqui, ó. Não é chegar assim, Jesus, então, Jesus, falei com você mês passado, você lembra? Me ajuda aqui. Não, você já está na caminhada com Deus, pô, quando Deus vai botar, Ele está no seu lado. Porque todos esses conceitos aqui, principalmente da introdução de uma nova habilidade, quando tem que caminhar junto, é por um dos motivos do João ter pedido para eu vir aqui. É Jesus, pô. O que eu estou ensinando para os caras da aula, eu estou ensinando Jesus para eles, falando que é para dar aula de vela. E eles aceitam muita responsabilidade. Então, os adultos, se você passar para eles a responsabilidade, o caminho, a maioria vai assumir e falar, pô, eu consigo, ou então, pô, não consigo, mas a maioria vai falar que consegue, porque eles aceitam a responsabilidade. E aí é a hora que você tem que falar, vamos junto. Você consegue, mas eu tô junto, porque, na verdade, se a gente não consegue, pô, ele vai falar que consegue, só que a gente tem que caminhar junto com a pessoa. Pô. E maior independência. Essa é a parte difícil, porque você vai caminhar com o cara, mas se ele decidir não ir mais, ele mete o pé. É diferente de você estar com uma criança, com um adolescente, que ele às vezes é forçado a vir na igreja, a caminhar. O adulto não quero ir, não vou. Como é que você lidar com isso? Você está doutrinando, pastoreando a pessoa e do nada ela, não quero ir mais não. Decidi, não vou. Ela tem autonomia para isso. Então a gente tem que ter o preparo de falar, beleza, quando você quiser, eu estou aqui. E continua. Uma hora ela vai voltar. Deus vai trazer ela de volta para você. Pô. Volta aí. Então, essa é a forma... Olha quanta coisa. A gente já lidou com adulto, com criança o tempo todo, desde que a gente entrou na igreja. Mas quanto detalhezinho, pô, que Deus vai mostrando e vai trabalhando. Ó, é isso aqui, pô, tem isso, tem esse detalhezinho. Nas crianças, nos adultos. Pode acontecer, pô. E se não acontecer, você tem que saber que acontece. Como gestor ali, pô, a gente tem que estar preparado. Não quer dizer que as situações vão vir todas de uma vez, ou uma sim, uma não. Tem coisas que a gente está falando aqui que vocês nunca vão passar. Mas é importante você, como gestor, como pastor, como teólogo, como líder, saber que pode acontecer para passar essa informação. Aí nem acabei, mas só com isso que eu já falei, o seu entendimento da palavra de Deus, o seu entendimento com os filhos, com a esposa, com o marido, vai mudar, pô, porque é uma informação a mais que Deus está trazendo. Então, o seu raciocínio, como você vai enxergar, você vai fazer uma pergunta para o teu filho e você vai, opa, essa não que ele vai me ganhar na resposta aí, ó. Vou fazer um feedback direto, negão. Vou nem dar margem para ele abrir a boca, ó. Já falo direto. Então, são coisas simples, pô, que Deus vai falando com a gente o tempo todo, pô. Em relação jovens e adultos, algum comentário? 3, 2, 1. Não. Planejamento de aula, planejamento de culto, de o que for. O planejamento é muito importante. Se você botar no papel, é o processo pelo qual a gente pode seguir a aula ou a reunião, o culto, passo a passo, garantindo a cobertura de todos os elementos que precisam ser abordados que você pensou antes. Se eu vou fazer uma reunião do grupo família e vou fazer assim, vou fazer assado, vai ter isso, 5 minutos depois vai ser isso, 4 minutos depois vai fazer aquilo. Você vai planejando, pô. É uma forma de fazer, né?
e dá a gente a oportunidade de pensar sobre os recursos, o que a gente vai precisar a cada momento da que a gente planejou, pô. E a melhor forma de gerenciar a aula. Então, gerenciar o culto, gerenciar o grupo família, a reunião. Se você planejar antes, quando chegar na hora, você vai ter margem. Opa, isso aqui eu já pensei. Opa, aquilo eu não pensei, mas eu posso fazer algo que eu planejei. E a meta da aula e como ela pode ser dividida em objetivos. Pô. Você tem um objetivo geral, a meta, e como você vai processar isso. Pode passar aí, mozinho. Então, para o planejamento da aula ou do curso, pode fazer mais um. Volta um. Existem dois. Pô. O planejamento geral, se a gente vai fazer uma pregação agora, se eu chamar Diogo, vai fazer uma pregação aqui no culto domingo. Diogo vai chegar e falar, o que eu vou fazer? Como é que eu falo, o que eu falo, aonde eu vejo, qual o versículo da Bíblia. Então é importante a gente ter um planejamento, se a gente está começando, e são os nossos primeiros passos, e bota tudo, o que eu vou precisar, o que eu vou falar, que nem o esboço do pastor. Pô. Às vezes o esboço do pastor é 3 folhas, às vezes é uma. Então, quando você vai pegando experiência, ou você vai fazer algo ou falar sobre o que você já sabe, você faz um esqueleto, um plano esboço, ali onde você bota o título, a mensagem que você quer falar. Quero falar sobre amor. Bota amor, para não esquecer, e bota um versículo da Bíblia, ou bota algum trecho que você quer ler. Porque só com um título e um versículo, você consegue desenvolver um grupo família, ou tal. Mas agora, seu primeiro grupo família, que você vai fazer? Você vai anotar a hora que vai começar o título, qual música você vai cantar primeiro, a música que você vai cantar depois e depois. Aí depois eu vou fazer uma pergunta, essa pergunta eu vou fazer para o Diogo, e anota o nome do Diogo. E no início é legal você fazer um planejamento, porque você vai acompanhar. Com a prática, você não precisa preencher tudo isso. E tem até um exemplo aí, e para dar uma aula, para fazer um gabinete, para fazer qualquer coisa. Pode passar mais um. Por exemplo, um plano de aula que eu acho que vocês não conseguem ler direito, mas, por exemplo, se você fizer um quadrinho, você pode botar o nome do curso que você vai dar, o tempo que você tem. Se você tem 1 hora, cara, 1 hora, eu vou cantar 10 minutos, você pode dividir tempo por tempo. Qual é o objetivo dessa aula, o nível da turma, número de alunos, qual é o ponto-chave? Caramba, Deus falou comigo para falar de Davi lá e... não sei, Davi e Golias. Caramba, vou falar das 5 pedrinhas. Foi quantas pedrinhas? 5 a 3? 5, né? 5. Então, vou falar, das 5 pedrinhas, cada pedrinha é uma coisa. E o que eu vou falar no briefing? Qual é o objetivo principal, secundário? Qual é a atividade que eu vou passar? No debriefing, caramba, eu já pensei, normalmente não acontece, mas já pensei em falar sobre as pedrinhas. Então, a pedrinha que matou Golias, que não foi que matou, que derrubou Golias, é pedra que não significa não sei o quê. E você vai, anota, pô. Quais são os recursos necessários? Hoje, para eu dar essa aula, eu precisava do data show, precisava fazer o PowerPoint. Então, você precisa de um violão, você precisa dos músicos, você precisa de uma sala para fazer um gabinete. Aqui na igreja tem 4 salas. Se você vier durante a semana, está tudo lotado. Então você tem que ligar para o Charles e falar, pô, Charles, vou fazer um gabinete, posso usar a sala 3 horas da tarde? Pô, 3 não pode, pode ser 4. Aí você marca 4. Então, o planejamento é muito importante. Pô. O que você quer observar? Isso aqui é um plano de curso. Mas você pode pegar algumas informações e anotar na hora de fazer um gabinete, na hora de anotar para fazer uma pregação. São pontos chaves que é importante, no início, a gente fazer e ter para nos balizar. Depois, com a prática, a gente não vai precisar de tanta informação assim. Pô. Em relação ao planejamento, uma coisa muito importante é esse ciclo que a gente precisa planejar, realizar o que a gente planejou e revisar. Aquela reflexão final, que pode ser a reflexão dos alunos ou nossa, é uma coisa que não acaba. A gente planejou fazer uma coisa, a gente fez, avaliou. Foi boa? Faço de novo. Não deu muito certo? Eu vou revisar, vou planejar de novo e vou fazer de novo. Então, com cada pessoa, com cada situação, e tem outro ciclo mais completo que o Léo vai gostar, que é o PDCA. O PDCA, ele é engenheiro, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. É a mesma coisa de planejar, realizar e revisar. O número 1... vou ler para vocês que está difícil de ler. É o planejamento. No planejamento, a gente identifica o problema. A gente
descobre aonde e por que ele começa. Então, para fazer um gabinete, pô, ou para fazer uma pregação, alguma coisa, primeira coisa, eu tenho que planejar. Qual é o problema? De onde ele começa? Até mesmo uma situação no casamento, pô, você com um filho seu. O que eu vou fazer com um garoto que não para de ver televisão, que não para de comer chocolate? Planejou. Então, você planejou, você criou um plano de ação. Pode. Pode, pô. Quer falar no microfone? Que tá gravando. Você tá bem vestido. Pode falar do contexto, pô. Eu gosto muito dessa ferramenta, é evidente que eu uso bastante, para tudo na vida. Tem que olhar para lá. Você que está no YouTube tem que falar isso também? Você se inscreva? Se inscreva no canal. Mas essa ferramenta é muito bacana. Só que, para a gente tomar conhecimento do problema, a gente que é líder de grupo família, às vezes a forma como você vai perguntar e você vai tomar conhecimento do problema, você pode até ofender a pessoa. Entendeu? Então, era só um detalhe que eu ia falar. Para você tomar o conhecimento do problema e iniciar isso que você vai falar, às vezes eu falo muito com algumas pessoas do grupo assim, quando as pessoas querem marcar um gabinete, eu falo, quer me adiantar o assunto? Dependendo do meu nível com a pessoa. Você quer me adiantar o assunto? Não, mas por que eu prefiro falar pessoalmente? Não, é só para eu já ir orando nesse sentido, entendeu? É um caso com a tua esposa, é um caso com o teu filho. Não, foi uma coisa que meu filho fez. Opa, aí eu inicio. Entendeu? É só pela forma da abordagem. Boa. E para isso, se vocês voltarem lá nos outros slides, é fundamental a gente observar, acompanhar o desenvolver do nosso aluno, do nosso discípulo, da sociedade ali que a gente está incluído ali, da igreja. Para começar, e justamente isso aí que o Léo falou, é lá no feedback, nas perguntas, como é que eu pergunto, aonde eu pergunto, como eu pergunto, que horas eu pergunto. É importantíssimo, porque o que a gente vai perguntar, o que a gente vai falar, vai afetar a motivação e a autoestima da pessoa. Se você chegar e fazer uma pergunta direta para ela, opa, o que você quer? Está querendo o quê? O que você está achando? Está se metendo na minha vida? Para não ser pego de surpresa, pô. Sim. Boa, perfeito. Sim. Boa, perfeito. Então, vocês estão vendo, porque para chegar nesse slide aqui, já foram 43 slides. Então, para você chegar nesse aqui, 28? 40 são tudo, metade disso aí. Para chegar no planejamento, tem todo um processo antes, pô. Então, você planejou no 1, identificou onde começa o problema, e aí você vai abordar. Essa pergunta do Léo na hora de fazer um gabinete é importante porque ele já vai sondando o grupo, já vai vendo como é que ele vai abordar. O 2 é o fazer. Então, envolva as pessoas e execute o plano. Se você tem uma equipe, se tem a sua esposa que é pastora com você, ou tem liderança ali, envolva eles e faça o plano. Como é que a gente vai abordar? Como é que vai chegar naquele casal novo da igreja? Sou eu, que sou homem? É a Dâmaris, que é a mulher? Ou é a Carol, que é a esposa do Hélio, que também é do grupo, que vai abordar a menina nova que está chegando na igreja? Então, envolva as pessoas que estão relacionadas com você e podem te ajudar. Chegou um adolescente novo. Eu vi? Não sou eu, pô. É o Marcos Paulo, que vai chegar. Pô, Marcos Paulo, chegou aquele adolescente novo lá. O que eu posso fazer é falar, bom dia, que bom que você veio no culto, qual é o seu nome? Pô, tem um grupo aqui de adolescentes, pô, é o Marco Paulo, e apresento ele, pô. Então é importante a gente envolver as pessoas que estão na igreja, que estão caminhando com a gente. Depois que você planejou, que você fez, você precisa checar. Então aqui você vai analisar o que foi feito, pô. Vai dar microfone aqui não, né? Então você fez, analisa o que a gente fez, e nessa análise você vai reconhecer o que deu certo e o que não deu certo. E aqui tem 2 caminhos depois. Se deu certo,
Compartilhe o aprendizado e padronize o processo. Padronizar na engenharia é legal, na igreja não é tão legal assim, que quando você padroniza, quando chegar alguém fora da forma, a pessoa não vai querer entrar na forma. E aqui diz que o problema está resolvido, mas não está resolvido na questão espiritual, precisa de um acompanhamento. Então você fez, checou, pô, deu certo, beleza. Então, pô, Léo, aquele adolescente que você me falou, pô, ele está aqui na igreja, está vindo direto, que nem a Rebeca, você falou com a Damaris, Rebeca, do jovenzinho que está vindo ali embaixo. Pô, Damaris, que legal, aquele jovem está vindo para a igreja. Agora, todo jovem vai ser do mesmo jeito? Não, mas aí você já tem um processo. Não deu certo? A reflexão. Reflita o que você fez e comece de novo o ciclo. Só que o ciclo não começa no número 1. Começa em você conhecendo, se capacitando, se preparando, para você poder planejar. Não tem como você planejar uma coisa que você não tem conhecimento daquilo, pô. Então é muito importante isso. Aqui é um pouco mais complexo, mas é importante para vocês terem noção todo de como é um planejamento, pô. Filosofia de trabalho, aqui só pergunta para vocês, não precisa responder não, pode dar. Reflexão individual para a gente refletir. Por que eu estou no seminário? Isso aí vocês podem anotar para responder para vocês mesmos. Outra. Quais são as minhas motivações? Por que eu acordo de manhã? Por que eu saio do trabalho para vir no seminário? Por que eu vim ver Samuel falando? Eu não falei na hora que eu ia no banheiro e fui embora. Então, o que me motiva? É interessante a gente saber isso, porque você sabendo o que te motiva, quando você estiver desmotivado, você vai lembrar do que te motiva. Agora, se você não souber o que te motiva, negão, tu, quando ficar desmotivado, é ladeira abaixo. Outra. Qual a minha filosofia de vida? Por que eu existo? Quem é Jesus? Minha filosofia de vida é igual à da igreja que eu faço parte, da minha igreja? Eu fiz SECAM, lá, o Seminário de Teologia, 4 anos lá em Alcântara. Aí tinha uns abençoados na turma que falava, eu não concordo com o meu pastor, mas estou lá na liderança. E se você não concorda com ele, pô? Você já falou isso para ele? Não, não falei não. Todo revoltado, mas ele fala para todo mundo que não concorda com o pastor. Mas para o pastor não fala. E não tem problema, pô. Tem milhões de igrejas. Uma, não é que você vai se encaixar, mas que Deus vai te encontrar. Ou que você vai encontrar Deus. Agora, essa questão da filosofia, dos conceitos, que nem uma coisa simples, pô. Que às vezes para a gente aqui já é meio, não é banal, mas já não faz tanto significado. É que nem eu falei a brincadeira da calça comprida e da calça curta, da bermuda, pô. Para a gente, Deus não está nisso. Mas tem gente que é fervoroso falando e não tem problema, pô. Se você se encaixa, vai lá. Se você não se encaixa, não vai para a igreja falar que não pode, pô. Vem para cá, vem para outra igreja que você possa andar de calça jeans. Ou possa andar de bermuda, possa andar todo tatuado. Você vai encontrar Deus da sua forma. Agora, você não pode estar num lugar gerando discórdia, revolta, sendo um instrumento de Satanás naquele lugar. Então, é uma pergunta que a gente precisa não saber a resposta, mas a gente precisa buscar essa resposta no Senhor, pô. Porque se a gente estiver no lugar ali e não se encaixar ali, a gente precisa buscar em Deus e falar, Deus, eu estou aqui, eu me uso aqui. Ou então, tira essa revolta de mim, porque eu estou num lugar que eu não me encaixo. Porque a gente sabe que a revolta vem do Satanás e aí, você vai ficar lá revoltado? Não, busca o pastor, conversa, o diálogo. Então, é muito importante, como liderança, como teólogos que a gente está buscando ser, perceber isso. Não é para chegar, vai embora, ou vem para cá. Fala assim, encontra o Senhor, pô. Ora, busca o Senhor. Se você conhece... Eu falo porque isso foi real, pô. Tinha 2, 3, né? A Damaris fez comigo também, que a pessoa falava mal da igreja, da doutrina da igreja, e estava lá na igreja. E o que eu falo com a pessoa? Eu falei, e se formou na teologia. E se formou lá no seminário. Toda revoltada. É mais uma igreja que vai abrir de uma pessoa revoltada.
Infelizmente. Então são perguntas, pô, que são mais individuais, mais interiores, mais profundas, que o irmãozinho que está chegando na igreja não precisa saber. Mas você, eu, a gente tem que correr atrás dessas respostas, pô, dessas perguntas, pô. Porque a gente tem que se encontrar ou se aproximar de Deus, pô. Então tem que estar claro coisas como motivação. O que que me motiva? É importante, porque você não acorda todo dia motivado. É um dia assim, 10 não. Nos 10 que você não acorda motivado, você tem que lembrar do que te motiva. Por que você existe? Por que você está casado? Por que você teve filho? É tão bom. Enche o saco, mas é bom. Então você tem que saber por que você fez isso. Então é importante, pô. A gente tem que estar bem alicerçado nisso, porque as pessoas que vierem atrás de nós não vão trazer soluções. Elas vão trazer mais problemas, mais conflitos. E se você tiver ruim de cabeça, elas vão te piorar. Então, é um momento da gente buscar o Senhor nessas perguntas. E no esporte eu pergunto ao indivíduo, o que você está dando aula de vela, pô? O que você está trabalhando? Está fazendo zona aí, pô? Faz direito. Ou não faz. Ou se você quiser fazer de qualquer forma, ajuda alguém que quer fazer direito e você seja um auxiliar do cara, para não estragar todo um sistema. E aprende. Então isso é muito importante, pô. É filosofia, é mais difícil, mas são algumas perguntinhas que a gente tem que se fazer. Metas, objetivos e resultados. As perguntas vocês anotam para responder com o Senhor Jesus em casa. Hein? Aí coisas mais objetivas, metas. No grupo família, na igreja, dando uma aula, a meta são declarações de intenção. O que você quer fazer. Geralmente são escritas em termos gerais. Pô, eu quero fazer algo grande, ou eu quero fazer uma viagem para São Paulo. Como eu vou fazer? Aí são os objetivos. Elas estabelecem o que você espera alcançar no final do curso, no final se for algo pequeno, algo naquele culto, mas se for algo grande, um planejamento. Pô, esse ano eu quero que a igreja alcance, por exemplo, o templo que a gente está construindo ali atrás. Pô, eu quero que seja daqui a um ano. Pô, beleza. Para ser daqui a um ano, é o próximo. Quais são os objetivos que eu tenho que ir alcançando, ticando? Então, a meta é onde o grande. E os objetivos são mensuráveis. Você consegue ir ticando. Significa que a gente pode, você e eu, observar que ponto foi alcançado. Então, por exemplo, já tem telhado. Tica. Falta o resto todo. Mas o telhado já foi. Isso ajudará a refletir sobre a aula, sobre o processo da construção, e esclarecer se ela foi definida no nível correto e verificar se a instrução, se o dia a dia ali da aula foi efetiva. Então, você quer evangelizar uma pessoa, quer que o Leandro, falar do Leandro de novo, que o Leandro fique bem com a esposa dele. Essa é a meta geral. Primeiro, eu tenho que falar com o Leandro para tomar um cachorro-quente. Foi cachorro-quente? Pô, ticou. Deu tudo certo? Brigou? Não? Pô, legal. Então, Leandro, agora vamos marcar um cinema, vamos vir junto, vamos fazer um evento. E vai ticando, e vai caminhando. Pô, já está uma semana sem brigar, vai ticando. Então, são aqueles objetivos que você vai mensurando, pô. Que pode ser uma obra, que pode ser uma vida, que pode ser uma aula. Aí você vai dimensionando de acordo com a sua necessidade. Resultados. Em todo curso, em todo lugar, você quer ver o resultado, você quer ver a pessoa dando fruto, que você está evangelizando há 10 anos, você quer um fruto sair daquela árvore ali, senão Jesus vai cortar. É imprescindível a avaliação de resultados. E para mensurar as percepções dos participantes, se o Leandro aprendeu a cuidar da esposa, Leandro, estou falando de você, mas fica tranquilo. Né? É um exemplo. Fala da Damaris. Então, pô, você vê se a Damaris está cuidando da Sofia, nossa filha. Ela está alimentando a criança está bem? Pô, então o resultado da Sofia está bem é porque a Damaris está alimentando bem. Então, o resultado é a Sofia feliz. E as instituições, as igrejas, os lugares que a gente trabalha, eles estão cada vez mais preocupados com o retorno dos recursos que estão investindo no desenvolvimento pessoal, pô. Desenvolvimento pessoal. Você está discipulando alguém. Você quer ver retorno nisso. Então, você está discipulando um líder, está discipulando a pessoa, um membro da igreja em si.
Então é muito importante. Aí eu não vou aprofundar muito em como a gente vê os resultados, mas é prático, pô. Você vê ali na obra, no dia a dia, nos frutos. Então a gente consegue mensurar. Eu falei, Damaris, a meta, eu quero que Sofia fique bem, se alimente bem. Objetivo, tem comida em casa, Damaris está cozinhando, estou ticando. O resultado, Sofia está no peso legal, Sofia está com saúde. O resultado eu estou vendo na criança. A mesma coisa, se fosse um relacionamento, se eu tivesse mal no casamento. Aí chegava o Jorge, veio, é o meu pastor. O Jorge veio, falou comigo, falou, pô, Samuel, trata bem. Aí o Jorge estava observando que Sofia está muito irritada, tá, a criança, aquela criança arredia, que é reflexo dos pais, ou reflexo do ambiente onde ela vive. Um ambiente espiritual, já que a gente está falando de igreja, de ministério. Então, Jorge viu a Sofia toda mal, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ele falou, pô, Samuel, como é que você está? Tudo bem? Vamos almoçar. E vai, pô, e Damaris está bem? Pô, a Damaris está enchendo o meu saco, não aguento mais. E aí ele vai, conversa, pô, é mesmo? Mas como é que é? E aí ele vai vendo e vai tratando, e depois, na semana seguinte, ele fala, pô, não, mas tudo bem, pô, vai assim, vai me dando direções, e vai vendo o reflexo, o resultado na criança, na Sofia. Então, às vezes você vê o fruto, pô. O fruto dos pais é o filho. Até certa idade. Depois, cada um toma suas decisões, né? Mas é um jeito de você ver os resultados. Pela atitude, às vezes, que nem o pessoal assim, o cara tá com problema financeiro, tá em pecado. Não tá, é um momento. Mas é um reflexo. Jesus está tratando alguma coisa. Então, você tem que ver, isso aí é o resultado de um tratamento de Deus. O que Deus quer tratar com você nessa dificuldade financeira? Ou o contrário, se o cara ganha muito dinheiro, é o que a maioria dos pastores falam. Quando a pessoa vem para a igreja e recebe a bênção, ela mete o pé. Em todo curso, vocês foi, pode ir para outro. Psicologia esportiva está acabando, acho que esse é os últimos já. Psicologia, falei filosofia, agora pressão. Todo mundo que é líder, que é discípulo não, que é discípulo de pastores, né? Mas está na liderança, sofre pressão de algum lado. Pressão interna, a gente se cobrando. Pode ir? Pressão externa, dos pastores te cobrando. Eu quero mais discípulo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou então, tem a pressão que vem de dentro de nós por resultados, por querer aprender, por querer salvar aquela alma. Tem pressões que vêm de externo, que são as pessoas pressionando a gente por resultados. E isso tudo gera ansiedade, pô. E a gente vê muitos problemas na liderança das igrejas, nos cursos e tal, na direção dos escritórios e tudo mais, a ansiedade. Que pode mais um? E a ansiedade, ela tem duas vertentes. Ela pode... tem gente que se botar pressão nela, ela bota a pressão dela mesma, a pressão de fora, a pressão de resultado, gera ansiedade, que pode ser uma ansiedade positiva. A gente vê isso muito em atleta, que vai gerar motivação, foco e energia no lugar certo. Aquela pessoa, você bota a pressão e ele vai. E ele faz tudo. E você fala, eu quero construir essa parede aqui, Diogo. E Diogo vai. Diogo, tem 10 motos. Vamos para dentro. E mete pressão. Diogo, tem que entregar sábado. E tem 5 dias. E vamos. E o Diogo, beleza. Motivação, foco, energia. E vai lá e resolve. Mas tem o outro lado, pô. Se botar pressão, tem a parte negativa, a ansiedade negativa, que vai gerar insegurança na pessoa, resposta fisiológicas negativas, aquela dor de barrigazinha básica, assim, né, que é o mais comum, mas tem muita gente que fica em depressão, que fica mal com pressão alta, engorda, e gera vários transtornos na pessoa. E aí tem a parte de esporte, né, mas também queima de energia no lugar errado, que a pessoa fica tão ansiosa que o corpo vai se perdendo na regulagem dela. Então, a gente tem que entender essa questão de pressão em nós, como é que a gente responde em relação à pressão, e no nosso discipulado, nas pessoas. Como é que as pessoas respondem à pressão, pô. Isso é muito importante. E algumas coisas para a gente refletir. Como lidar com essa pressão que a gente tem? Concentrar a energia nas variáveis que eu consigo controlar. Eu não detalhei, mas tem variáveis que você controla e outras não. Que você controla? Seu relacionamento com Deus, pô.
o que você não controla? O relacionamento do seu discípulo com Deus. O seu relacionamento com Deus está bem? Você consegue controlar. Agora, se seu discípulo lá, se o casal que você está tratando vai encontrar Jesus, vai restaurar o casamento ou não, é uma coisa que você não controla. Então, sua energia tem que estar onde? Você com Deus. Porque você com Deus vai estar apto e bem para tratar daquelas pessoas. Agora, se você quer tratar das pessoas e esquece de você, muitos pastores que tratam da igreja e perdem o casamento, entram em traição, e isso e aquilo, se matam, porque não aguenta a pressão. Porque se deixam o seu relacionamento com Deus e botam toda a energia no que eles não controlam. Eu não controlo vocês, mas eu sou a minha responsabilidade. Se eu mesmo não estou me dando conta, eu preciso de ajuda. E até essa autoanálise falar, Jorge, estou mal, me ajuda a caminhar. Tem muitos pastores que fazem isso. Chegam, graças a Deus, tem uns pastores que chegam para o outro e falam, estou mal, tem como você assumir a igreja aqui, porque eu estou muito mal, estou em depressão, estou isso ou aquilo. E então precisa ter esse laço de relacionamentos com outras lideranças e ter esse momento de você se reconhecer que você está mal e pedir ajuda. Trabalhar com pequenos objetivos e não grandes metas. E aí o bife maior que o prato, tem gente que quer ter uma igreja de 500 membros e não consegue tomar conta da mulher com TPM. Se conhecer melhor e estabelecer reflexão sobre o processo. Então, a gente tem que se conhecer. Se você não se conhece, como eu não me conheço, quem conhece é o Criador, né? É Jesus. Jesus te conhece, me conhece. Então, a gente tem que se relacionar com Ele para se conhecer e a gente vai avaliar o processo. Qualidades de um professor, tem um monte, pode passar todas aí. Isso são coisas que você pode ter, que é aconselhável. Vou só falar rapidamente. Aperfeiçoamento contínuo, paciência, boa adaptação, facilidade de comunicação, saber motivar os alunos, as pessoas, ter empatia, que é se colocar no lugar das pessoas, ser capaz de aprender com as pessoas, com os alunos, estabelecer um clima favorável de aprendizado, ser criativo na hora de desenvolver as tarefas, ser uma fonte de inspiração, proativo, utilizar métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo, ou seja, você gerar na pessoa que ela seja autônoma para que ela caminhe com as próprias pernas para Deus. Você mostra o caminho, mas é ela com Deus. Organizar os objetivos e conteúdos de maneira coerente, comunicação efetiva com os pais, alunos, outros professores, coordenadores. É aquilo que eu falei, você tem que ter contato com outros pastores, com outras pessoas de igrejas diferentes. Não adianta você ficar sozinho no núcleo. Avaliar e monitorar a compreensão das pessoas, otimizar o tempo que você tem, trabalho de equipe. Vai indo. Improvisação, indicação de livros, material de apoio, boa didática, cuidado com a aparência. Não é porque a gente é cristão que tem que andar largado, mas também não tem que gastar todo o dinheiro de casa com a roupa. Então tem que ter um cuidado com a aparência. Pode ir. E um sorteio. Era isso tudo que eu queria fazer, falar com vocês. É muita coisa. Vocês viram que muitas coisas eu não aprofundei, mas são todos os conceitos ali. Não é o dobro, mas tem mais ou menos 1/3 a mais do que eu falo com as pessoas no esporte da vela, na hora de treinamento. E você vê que todos os conceitos ali, a gente consegue fazer um paralelo com o reino de Deus, com o ministério. São coisas que eu só pincelei porque a gente precisa saber que existe. Porque são coisas que a gente faz no automático. Só que Deus está trazendo a luz para quando vocês forem falar com as pessoas, quando vocês forem se relacionar com Deus, que possa ser melhor isso. E aí, a gente vai continuar semana que vem. E antes eu queria fazer um sorteio com vocês. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todo mundo vem semana que vem? Ah, boa. Sim, pergunta fechada. Sim ou não? São 13 que tem, né? Sim. Quem quer ganhar sorteio? Quem quer ganhar um sorteio? Vai botar 13 Leandro aí, que é garantido. Sorteio vai ser... É sorteio ou açaí? Aí tiro, pagar o lanche.
Eu sorteio online, pô, não sou o que você fazer, não. Mas aí vai aparecer um 10. Sortear. Ué, tem 12, mas vou sortear 10, pô, então todo mundo vai ganhar. Não, peraí. Tem um número que é maior que isso. Maior que 10. Não, vamos sortear 10 de 1 a 12. Não. Não. São 13? Ah, tá. De 1 a 13. Entendeu, Rebequinha? É porque eu li meu número de cabeça pra baixo. E dá o quê? É, 21. Ai, meu Deus do céu. Vamos sortear. Quem não saiu aí? Foi o 13, não foi, nem o 12, né? Qual o número? 13. Qual o número? Ah, tá. Quem é o 13 e o 12? Você? Eu sou 12. E você é o 12? Ah, beleza. Eu ganhei? Não, vocês não vão ganhar nada. Ai, ai. Ai, que legal. 10 pessoas sorteadas. Instrução vai ser uma dinâmica. Peraí, eu não entendi. Meu Deus, mas vai ser difícil, hein, Rebeca? O 12 e o 13 não foram sorteados. Nem o 2 e nem o 2. Quem é o 2? Seu Jorge. Então vocês três, vocês vão fazer parte da dinâmica também de outra forma. Objetivo de semana que vem: dar uma aula, explicação sobre algum tema referente ao seminário, pensando naqueles 4 pilares do ensino lá, da capacitação, eu vou mostrar para vocês depois, que pode ser um fragmento da aula. 10 minutos, rapidinho. Então, 10 minutos, vocês vão ter que apresentar uma aula inteira ou um pedaço de uma aula. Porque se você for fazer uma aula inteira em 10 minutos, eu vou mandar para vocês no grupo. Mas só explicando. Porque se você for dar uma aula inteira em 10 minutos, vai ser muito corrido. Então, você pode dar um pedaço de uma aula ou explicar tudo naquela aula. Contextualizar a aula. Então, dizer para quem é a aula e em que fase do curso ela se encaixa. Então, se você vai dar aula para o iniciante do seminário, para o pessoal mais profundo do 3º, 4º, 5º ano do seminário, contextualizar, ou então se é só para homem, se é só para mulher, se é para criança, se é para adulto, se é para velho, se é para deficiente. Contextualizar. Essa aula é para pessoas de 10 anos, pessoas de 20 anos. Essa aula é para essa turma aqui mesmo. Porque isso vai ser importante na hora da gente avaliar. Qual é o objetivo geral? Exercitar a habilidade de vocês e a didática, que irá se apresentando, né, o trabalho em equipe da turma, pois todos nós vamos fazer comentários sobre a apresentação. E aí... Não, vou mandar para vocês, fica tranquilo. Calma, Leandro. Quem não estiver se apresentando, tipo o Jorge, Rebeca e o... Cláudio, vocês vão ser professores auxiliares, pô. Por exemplo, uma pessoa vai se apresentar. O Jorge se apresentou. Aí eu vou escolher, depois de forma aleatória, pelos números, Rebeca e Léo. Eles dois, no final dos 10 minutos, têm que falar pontos positivos ou negativos sobre aquela apresentação, sobre aquela aula. Ah, então a gente é crítico. Só vocês três, os outros também vão ser. Entendeu? Vocês não vão ser de todo mundo. Vai ser todo mundo vai fazer a apresentação e vai ser também um professor auxiliar. A ideia é você exercitar a sua didática. Como você apresentaria um conteúdo em 10 minutos? Isso aí é individual? Individual. Cada um de vocês que foi sorteado, só 3 que não foram, né? Por causa do tempo. 10 minutos. Você vai chegar daqui e falar assim, pô, valendo, pá! Você começa, boa noite a todos, a aula é para essa turma mesmo. Ou então é só para homem, só para mulher, para adulto, contextualizou. E falar, hoje eu vou falar sobre esperança. E fala sobre esperança, início, meio e fim. Pode ser tudo ou pode ser um fragmento de uma aula. Como aqui tem coisas que eu falei e não aprofundei, tem coisas que você pode falar e não aprofundar. Acabou 10 minutos, deu tempo. Se concluir, beleza, se não, a gente passa, só que você pode terminar o seu raciocínio, só que aí você vai passar do tempo. Então, isso vai ser um ponto negativo. Não, um ponto negativo na hora de falar.
É um ponto a melhorar, porque chega assim e você fala assim, pô, beleza, você falou muito bem, só que você precisou de 1 minuto a mais, 2 minutos a mais para fechar o raciocínio. Então a ideia é você ter noção de tempo, ter noção de preparo, de que eu vou falar, para quem eu vou falar, planejamento. A apresentação você pode escrever no quadro, você pode fazer um PowerPoint, você pode só falar sozinho, você pode fazer uma dinâmica, você pode fazer o que você quiser. Então, vai exercitar o seu trabalho, o que você é. Você pode fazer uma pregação e vai ter um trabalho de equipe. Pô. Como 2 pessoas, eu vou eleger na hora para que te assistam e elas vão ser responsáveis por anotar 2 pontos, positivo e negativo, e falar, Léo, a sua aula foi muito boa, só que a apresentação foi assim, foi assado, pode melhorar aqui, pode melhorar lá. Então, para estimular vocês também esse trabalho de observação do outro, pô. E como você falar para o outro algo bom ou algo ruim. Não, é 10 minutos, a não ser que você faça uma dinâmica. A aula é sua. Você tem 10 minutos. Você pode falar 10 minutos. Pode passar um vídeo de 10 minutos e ficar olhando. Você tem 10 minutos para fazer o que você quiser em relação a um tema do seminário. Qualquer coisa. Você pode fazer perguntas e respostas, pode fazer uma dinâmica, um jogo, uma brincadeira, pular pirueta, fazer computador, ou fazer quadro, ou fazer na mão, o que vocês quiserem. Pode trazer anotado. Pode trazer um plano de aula. Não, qualquer coisa. Só que aí você tem que pensar... Se você voltar lá no início, ó, aquele primeiro slide, deixa eu voltar. É importante, quando você fizer alguma coisa, pensar nos fundamentos. Pô. Qual é o fundamento? Capacitação, como é que você se preparou para aquilo. Aprendizado, como é que você está transmitindo aquilo. Como é que você se veste, como é que você se fala. Se você fala pulando, se você fala, eu falo muito alto, eu falo baixinho, vocês vão dormir, não sei o quê. Tem gente que dá aula assim, aquele pastor velho. Ou então você pode falar, às vezes a pessoa fala assim, depois fala alto e fala baixo. Como é que é a sua dinâmica de falar? Então é muito importante a oratória. Pô, como é que você fala? Eu não falo nada, eu fico assim, estou com vergonha. Tá, vai ficar com vergonha. Para a vida toda, que é o ensino que você vai... O que você tem que passar, o que você vai passar, tem que ser algo que a pessoa não viva só naquele momento, mas que seja algo profundo, que leve, que ela possa levar aquilo para a vida dela toda. Como se fosse para a eternidade, que a gente falou que a eternidade já começou. E a parte do chamado, vocês podem... Eu botei aí como um quarto, mas vocês podem botar também, que é um tema a mais. Então, qualquer coisa do seminário, 10 minutos, 2 pessoas vão te ver, vão fazer pontos positivos e negativos. Dúvidas? Não, pô, e aí essa parte, não é nem um julgamento, mas essa parte, depois da didática, é legal para você aprender como é que você fala alguma coisa para alguém, pô. Eles vão ser só auxiliares, em algum momento. Não, vocês vão fazer, vocês vão avaliar os outros também em algum momento. Sim, pô. Não, e a conclusão dos 2, pô, o Charlie vai fazer um diploma bonitinho de didática, então é importante a gente falar. É difícil, não é fácil. Vocês têm uma semana. Normalmente eu dou 24 horas para as pessoas fazerem isso aí, pô. Eu falo num dia, elas têm que apresentar a aula no outro. Eu vou mandar pro Charles, ele vai botar no grupo lá, pô. Pode tirar foto aí, pô. Quiser tirar foto dessa e da outra, eu vou na outra lá. Sim, mas se quiser tirar foto, eu boto lá. Já pode botar no grupo aí, você tá no grupo? Seu nome é... Leandro. Charlie, o Douglas, quiser cortar? Já acabou já?